Olá pessoal, estamos aqui em mais um CMA, com toda essa galera aqui reunida. Hoje está faltando um, por favor se apresentem para a galera que está nos ouvindo. Boa noite, rapaziada. Bressan aqui mais uma vez. Boa noite, aqui é Paulo, tudo bem? E aí, pessoal, aqui é Leandro. E faltando aí o nosso grande amigo Ian aí, que ficou enrolado no serviço, não conseguiu chegar a tempo. Pois é, não veio, mas tudo bem, tudo bem. Estamos lá para como é que é? A gente vai substituindo. Sei que as pessoas são insubstituíveis aqui nesse centro de treinamento de vocês. Estou vendo aí uma maior empolgação com um monte de treinos que você fez aí no outro estado. Como é que é isso aí, ô Paulo? Rapaz, de vez em quando eu animo de dar uma passeada por aí e fiz um treinamento muito bacana com o pessoal lá da Nação Big Trail e foi excelente, cara. A galera lá é foda também. Nação Big Trail, legal. Recomendo. O pessoal acha que instrutor não treina, né, mano? Você já viu isso daí? Que o cara muitas vezes, o pessoal fala, não, porque o cara ali é instrutor, o instrutor não treina. O instrutor treina pra caramba. Instrutor não derruba a moto, meu amigo. O instrutor derruba a moto pra caramba e tal. Mas é porque realmente a gente para descobrir o limite da moto, para ver realmente ali como é que faz, isso daí realmente é muita hora de treino ali em cima e tudo mais, para que a gente consiga realmente estar passando o melhor aí pro pessoal, tá falando com bastante propriedade daquilo que a gente se propôs a fazer, né? Treinador, o instrutor, se não treinar, ele não instrui ninguém, cara. Exato. HBCM, a nova sigla. Agora a bunda em cima da moto. Não, mas também tem a hora também que o cara tem que ler o manual, né? Então hoje o papo é já daquelas leituras de manual aí, né? Que a gente falou da semana passada. Pois é, não, nós temos. O manual é uma coisa que o pessoal não lê, né? Vamos falar a verdade, deixa eu até ajustar o microfone. Me inclua fora dessa, cara pálida. Eu sou engenheiro, eu leio manual de tudo. Me inclua fora dessa, cara pálida. Manual de, por exemplo, americano, o pessoal fala, americano gosta de botar manual para tudo. Então você vai comprar uma chaleira e fala manual de como ferver água. Isso. Mas é melhor do que você não informar, concorda? É melhor. Mesmo que seja muito óbvio, porque o óbvio às vezes é óbvio para você, para mim, para ele, mas não é óbvio para o cara que está comprando a chaleira. Mas Ou o a óbvio moto. muitas vezes precisa ser dito. Pois é. Exatamente. É por isso que quando você liga no pessoal do suporte, a primeira coisa que o cara fala, lá, o suporte técnico de TI, ele fala, tá com a luzinha acesa, tá ligado na tomada, porque fica muito bravo, mas assim, se você for pegar a estatística de quantas vezes o cara tentou receber uma chamada e o negócio estava desligado. Sim. Pô, eu acho que eu liguei aqui sem querer as coisas erradas, né? Mas eu vou desligar, fiquem tranquilos. Eu apoio com a tecnologia. Agora eu tenho que ver o código da TV. Não, deixa você treinar. Já deixei esse treino lá na TV. Nós estamos lá de todo jeito, eu estou vendo aqui. É o homem-polvo lá do Homem-Aranha, lá, como é que é o nome daquele cara? Octopus. Dr. Octopus, tem 8 braços aí mexendo Pô, em eu tudo. tenho 2 computadores aqui, outro dia eu estava com 3, tem a mesa de som. Tô lascado aqui, E a televisão galera. lá atrás ainda. A televisão que eu queria mostrar, mas Você estamos tá vendo. com 4 telas em Não, volta mas de o você. grande e o mais importante disso, você não falou. O quê? Que é a prancheta ainda que está na sua mão, a boa e velha prancheta que nunca falha. Essa daí é a prova de falhas. É a prova, porque se acabar a bateria, continua aqui. Exatamente. Se acabar a bateria, a pranchetinha o tá aí Armando- garantindo para todo mundo. O Armando tá parecendo o piloto das naves do Matrix lá, tem 5 telas em volta. Pois é, tá ficando Tem bonito isso 5 aqui. telas e uma prancheta. Parece- E é que é o importante. Tá parecendo eu Eu quando vou- eu tento de pilotar. Eu vou pegar, mas prancheta é uma coisa que para você fazer ali, você tem que saber usar. Saber Se bem que usar. hoje já tem algumas coisas melhores, né? Hoje em dia tem Tem até celular, né, que já tablets. vem tablet, Tem um celular, tablet específico com programa, aplicativo. tem aplicativo para você mexer, para você fazer cálculo, já faz tudo pronto, né? Às vezes Tem graça, né? Porque não tem cronômetrozinho. Tem assim. cronômetrozinho. Te leva pro lado errado se tu clicar errado também. E o legal é que ele já é o GPS também, né? O videogame, né? Você Isso. pode até falar com as pessoas enquanto isso. Que coisa linda que é a minha tecnologia. Beleza que é contra, eu não, eu sou muito a favor. Não, mas Menos falar com robô, isso eu não faço, eu me nego a falar.
Você se nega por enquanto, porque daqui a pouco você não vai saber que é um robô que está do outro lado, né? O seu neto vai namorar robô, rapaz. Pior é isso, né? Não, tudo bem. Já pegando o gancho, Armando, Robô, né, Armando? Robô. Robô, né? Poxa vida. Você já pegando o gancho no que você começou a comentar aí, tá? A gente estava falando, hoje o tema é... Hoje o tema é tecnologias no off-road, quando usar, o que usar e como usar. Você comentou um ponto importante aí, tem gente que não nasceu como o Bressan com o GPS na cabeça, né? Já vou começar logo pelo último assunto, que você já pegou do GPS. Só vou falar uma coisa, galera que estava aqui a gente é meio a boca aqui, não, porque a gente é rádio. Rádio é rádio, aquele negócio que você põe no ouvido para ouvir. Não tem nada de vídeo. Mas nós estamos agora aqui, finalmente, no YouTube. Então é isso aí. Agora, voltando ao que você estava falando sobre isso, desculpe. Quando eu conheci o Bressan, eu descobri que tem gente que tem um GPS na cabeça, que conhece o raio das placas todas, fala vou para um lado, vou para o outro, e normalmente acerta. Não é o meu caso. Tá? Como não é o meu caso, quando eu comecei a andar com ele, um pouco antes, quando eu comecei a viajar, eu investi em GPS, cara, e investi em aprender a usar o GPS e quando usar o GPS e como usar. Cara, tem trilha que às vezes a gente descobre que dá para passar pelo GPS. Né? E tem uma funcionalidade, eu não sei se você já chegou a utilizar, mas é uma funcionalidade muito, traz uma segurança muito grande, que tem um botãozinho no meu lá especificamente que chama assim, me leva para casa. Rota para casa, é um botão que eu aperto lá. Então, se eu posso estar enfiado no mau mato com o Bressan, eu confio pra caramba nele. Ele quase nunca erra. Mas, eventualmente, pode acontecer pô, será? Não será? Cara, eu tô sempre a 2 cliques do botãozinho assim, me leva pra casa, que eu vim na moto e ó... Tem uma coisa, tem um desses aí agora que é para os drones, né? O drone, se você vai passando e ele perde, quando ele perde, automaticamente ele se aperta o botão me leva para casa e volta para você. Volta para o controle remoto ali e tal. Até achar o seu controle de novo. Enquanto tiver bateria, porque tem uns aí que morrem no meio do caminho e dá problema. Aí, por isso que eu digo, tecnologia, eu vou te contar, tem que tomar cuidado. Com relação... Se eu sei onde liga e desliga. Mas com relação ao GPS, essa é uma das coisas importantes a lembrar. A gente falou na semana passada a questão dos painéis evoluídos, das tecnologias que aumentaram, sinalizadores, tablet no painel, o GPS também. É importante lembrar que tem esses caras, você normalmente não consegue operar eles muito bem quando você estiver rodando. Sim. Combinei de fazer um passeio com a galera, bicho, prepara antes o seu planejamento, bota a trilhazinha, pega o track log, se for o caso do GPS, ou põe no celular, baixa um aplicativo antes, porque no meio do mato ou no meio de um off-road você vai fazer isso, provavelmente não vai ter sinal. Nesse ponto aí é complicado. Para quem usa equipamento, né, o GPS e tal, tem que sair com a coisa já meio que pronta. Porque ficar arriscando lá no meio do mato, lá, querer recalcular. Primeiro que já não tem sinal, se os mapas de satélite, por exemplo, já não vão entrar. Sim. Tem um monte de detalhezinho ali. Tem coisas que você pode colocar especificamente no GPS para o off-road, por exemplo, mapa topográfico, você pode adicionar uma camada dentro do GPS para você ter uma noção de o que é uma montanha, o que não é, e facilitar a tua localização, não só aquele pontinho. Porque quando você está no off-roadzão brabo mesmo, você vê só um verde na tela e o seu caminho, porque o GPS mesmo, dependendo da versão que você está usando, não sabe que aquilo que você está passando é uma estrada. Você não tem fotografado fotografado aquele ponto, ou a fotografia não está com a qualidade suficiente, então você não tem a qualidade para ver cada detalhe de estradinha que você tem, né? O celular às vezes quebra um galho se você fez a preparação anterior e baixou o mapa offline, né? Dependendo do aplicativo que tu usa, tu baixa um mapa offline e o negócio está disponível para você lá e você consegue ver isso daí no meio do mapa de boa. Bom, mas de qualquer maneira, o GPS é o nosso último item de hoje. Isso, já foi. Esse já foi. Então, se o GPS já foi, GPS é uma coisa que dá para se confiar. Sim. Mas, logicamente, você procure dar uma olhada antes, onde você tem condição de baixar os mapas, né? Isso. Porque lá longe você vai ter o GPS funcionando, mas os mapas não. Isso. Você não vai ter internet. Se né? tiver alguma dúvida dessas isso coisas... é boa, porque muita gente confunde, galera. Muita gente confunde isso aí.
no salário de Uyuni não funciona o GPS. Lembra daquele papo? Sim, não funciona o Google Maps. O GPS funciona, o que não funciona é o Google Maps. Não, tem dois problemas, né? A Bolívia não autorizou o mapeamento oficial Garmin. Então, quando você está no salário, por exemplo, você só tem uma área verde ou branca, ou uma cor só. Não tem o detalhamento da rota mesmo, da rua, da pista. Ali para seguir. Eles querem esconder as estradas que passam os bagulhos, né? Mas tem mapa, tem mapa. Se você procurar, tem mapa da Bolívia. Eu usei mapa da Bolívia. Tem o tal do Bollywood, que você consegue baixar, é aberto. Tem um OpenStreetMap, tem solução. Não se solução. aprofunda na pesquisa. Não, eu acho que é importante, é normal quando você está numa... Confunde uma coisa assim, ó. Uma coisa celular é uma coisa, a localização pelo celular é uma rede, a localização pelo GPS é outra rede. Isso. E eles se complementam se você tem um mapa. Né? Isso tudo se junta no aparelho, que no caso é o celular. Ou o aparelho GPS, que normalmente não vai ter o celularzinho para ajudar. Né? Mas assim, o celular não funciona no celular de Uni? Não. O que não funciona é um mapa que você tem aí. Você esqueceu de botar um mapa que presta. Um mapa offline, alguma coisa assim. Você esqueceu de se planejar. Com GPS, eu acho que o conselho para hoje tem que se preparar antes. Veja a rota antes, o máximo que você puder, baixe os mapas offline, tenha um backup. Eu, quando faço viagens grandes, também levo meu mapa de papel. Eu sou aficionado por tecnologia, mas eu também levo meu mapa de papel. Nas minhas viagens amazônicas lá, cada dia, vocês vão rir agora, cada dia é uma folha de papel A4 com a rota do Google Maps impressa e um monte de anotaçãozinha de marco, né, da estrada, 10 km uma bifurcação, 20 km uma fazenda, não sei quanto, a cidade tal. O rio, não sei o que, às vezes. Sim. Porque aí eu vou, 6 meses antes, eu estou ali trabalhando aquilo todo dia, vou decorando e tal. Se tiver alguma dúvida, eu puxo a folhinha, pronto. Ele faz o download pro GPS da cabeça dele antes. Exatamente. Tá? Você realmente tem como eu falei programa específico ali. Como eu falei que não é todo mundo que tem esse tipo de GPS, vai comprar o da Garmin, o da TomTom, que nem eu, que sou mais burro. Então, assim, prepara antes, né? Prepara, faz o downloadzinho antes. Cara, eu acho engraçado isso. A gente já conseguiu não usar nada disso e conseguiu se localizar razoavelmente bem. Eu me localizei bem, no Brasil inteiro. Eu andei de tudo quanto é coisa, de carro, de caminhão e de moto. Cara, não tem como, você tem que achar o lugar. É complicado, mas você acha... Hoje em dia está todo mundo muito relaxado, eu acho, com isso. Sim. Falar, eu vou na fazenda tal, passar por tal lugar, tem que passar por dentro... eu vou olhar o GPS. Localização. Manda a localização. Manda a localização. Pô, você vai perguntando que você chega. Você dá um jeito, você olha o mapa antes. Você olhando o mapa antes já é bem razoável. Agora, essa dica da papelada toda aí é porque a minha zero são uma ferrou de agreste. Bem longe, né? Se for asfalto, eu não levo nada. Não, claro, não precisa. Asfalto, todo posto, tu pergunta pro caminhoneiro, o cara já tem tudo de cabeça. Resolve fácil. Viu para as estradas de terra mesmo, não mesmo as trilhas violentas, mas estradas de terra normais de fazenda, também são chatinhas, mas se você olhar no mapa antes, elas estão lá, você pode saber. Agora, o desespero que dá na pessoa, já que a gente vai finalizar esse assunto, eu acho que vocês concordam comigo, assim. O cara chega, olha, começa a se sentir perdido, porque ele passa mato e não vê nada. Aí ele olha no GPS. O que acontece? Ele não baixou o mapa lá. Então tem o GPS anotando, dizendo onde ele está, mas ele não sabe onde ele está porque não aparece. Assim. Aí ele enlouquece, aí o cara fala, nossa, não funciona aqui. Funciona, o que não funciona é você não baixou o mapa. Sim. Não fez a rota antes, não fez o planejamento antes. Exatamente. Essa parte de GPS, pessoal, tiver tendo dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com a Armanda, a gente usa pra caramba esse negócio. Dá a dica desse negócio também, e a ideia é que as pessoas realmente usem e usem o que tem. Tem celular, tem como se virar com o celular. Não tem o celular, cara, tem como se virar com a A4, como o Bressan falou. Não precisa estar decorado na cabeça. Tu vai fazer um track logzinho lá, vai fazer um bloquetinho ali, vai botar os marcos e se vira. Como é que é o nome daquele folha negócio? De papel e caneta ainda funciona, e funciona muito bem. Como é que é o nome do rolinho de rally? Menor ideia, cara. Como é que é? Aquele rolinho, né? Rolinho de rally? Aquele do rally lá, que vai Roadbook, passando... como é que é?
um negócio assim, né? Que você tem um odômetrozinho junto. Eu já tentei fazer um desses pra mim. Bem legal aquilo lá. Aquele negócio. Mas Porque lá é velho, né? é velho. Chato pra caramba. Não, é chato e é velho, não é uma coisa que você usa hoje em dia, né? Não tem como. Eu acho que aí a gente tem que admitir que, queira ou não, tem que gostar da tecnologia, porque ela está melhor, né? Seu celular faz tudo aquilo e mais um pouco. E tem um detalhe, para esse tipo de detalhe de roadmap com marcos que nem são os de rally, alguém realmente passou e saiu anotando aquilo. Sim. Às vezes, o que a gente normalmente faz é conhecer a rota pela primeira vez, né? Então, não faz tanto sentido, né? O bom é que assim, você pode usar o Google Maps com um zoom bem grande e tal, normalmente vai dar certo as distâncias. Sim. Tem um errinho ali por causa de altitude, que ele não considera, mas normalmente dá Tá certo. bem próximo, tá bem próximo. Não, claro, com certeza. Bom, acho que nós matamos esse GPS. O GPS é uma coisa tranquila desde que você pare para prestar atenção no que você está fazendo e se você puder ver antes, olhar antes, você já está baixando no teu celular. Sim. Caso você vá usar o celular, você vai já estar baixando os mapas, ou seja, você vai tê-los ali. Sim. Então ele vai se localizar, porque o GPS pega um sinal de satélite, não tem nada a ver com a internet. Agora a internet pega o mapa. É por isso que o pessoal confunde. Exato. Isso. Desmistificando. Vamos para o nosso primeiro item, que é o ABS, que é o famoso aperta a bomba e segura, né? ABS on e off-road. Faz diferença, certo? Então eu pergunto para vocês, quem que vai falar sobre isso? O ABS é uma coisa que é polêmica pra caramba. Tem muita gente que fala, eu quero desligar, eu não gosto dessa porcaria, não sei isso, eu não vivo e tal, enfim. Exato. O ABS é o seguinte, ele não é, ao contrário do que muitos falam, ele não reduz a sua distância de frenagem, seja no on, seja no off-road. Uma distância de frenagem mais efetiva, ela realmente vai ser sem o ABS. Tanto que eu coloco na MotoGP, nas provas de motocross, você não utiliza esse sistema de freio, mas o ABS é o sistema mais seguro de frenagem que vai ter. Então, por exemplo, eu não consigo, com toda a minha dinâmica de pilotagem, eu não consigo ser mais efetivo do que o sistema de ABS da minha moto. Mas, com certeza, pilotos de altíssima performance, eles são mais efetivos do que o sistema ali. Porque o sistema, muitas vezes, pode até atrapalhar um piloto de alta performance do que realmente auxiliá-lo. Agora, eu, com a minha mediocridade na pilotagem, eu não consigo ser mais efetivo do que o meu sistema de ABS da minha moto. Se bem que minha moto não tem, né? Eu vou ter na moto da polícia, mas a minha moto particular, na minha Lander 2013, não tem. Para traduzir em número, a sua moto normal, com o ABS desligado, ela vai frear em 50 metros. Com o ABS ligado, ela vai frear em 51 metros. Pronto, exatamente, vamos colocar isso daí. Às vezes Então, assim, metro é porque quando você se começa, é porque quando começa toda essa discussão, que o do pessoal que, porque eu não uso ABS, eu não faço, o primeiro argumento do cara é realmente esse. E é um argumento válido. É um argumento válido. O sistema de ABS, ele não freia a moto no menor espaço de tempo possível. Ok. Só que eu ainda... Exatamente. Só que eu conheço pouquíssimos pilotos que realmente conseguem utilizar essa grande diferença. O cara, muitas vezes, que quer desligar o ABS, é um cara que não verificou a calibragem do pneu que ele tá. Então, assim, é realmente uma coisa, assim, que começa-se uma discussão muito grande, e eu acho que a grande coisa do ABS é, indiscutivelmente, é o sistema de freio mais seguro que tem. Em questão de segurança, aí realmente não tem como. Por quê? Muito pelo em ovo, o pessoal quer discutir, né? Pronto, é muito pelo em ovo, exatamente. É o cara que vai pegar e aí ele acha que com o ABS ele vai parar mais rápido. Cara, para-se mais rápido? Para. Só que eu posso contar nos dedos da minha mão, eu conheço muito piloto e muito piloto muito bom. De uns 3 ou 4 que vão dar conta de realmente ser mais efetivo do que o sistema de ABS. Então, assim, só para resumir para quem está pegando por agora, pessoal, usa o raio do ABS. Pronto. Não desliga esse troço. Exatamente. Eu vou para off-road, eu vou desligar tudo. Você tem que estar com muito controle da tua moto para você pensar em desligar tudo. Isso que eu ia falar. Agora também tem outra coisa.
Existem sistemas de ABS e existem sistemas de ABS. Existe moto de R$10.000 sendo vendida com um sistema de ABS. E existe moto, exatamente, e existe moto de R$130.000 com sistema de ABS. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Agora, realmente. Primeiro que começa com aquele negócio aqueles sistemas de ABS que funcionam com a inclinação da moto. Eu não iria tão longe. Eu não iria tão longe, não. Eu estou falando de frenagem com moto reta. Eu estou falando um sistema de ABS que lê 30 pulsos por segundo, e eu estou falando de um sistema de ABS que lê 200 e caralhada pulsos por segundo. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu estou falando em sistemas de ABS que realmente são mais tecnológicos e outros que são menos tecnológicos. Se você for pegar um sistema de ABS, vamos falar sempre de motos trails, né? Assim, então vamos colocar de um sistema de ABS, de uma Broizinha, de uma Crosser, que elas já saem com o sistema de ABS de fábrica. Da Himalaia. Se a gente pegar, exato, da Himalaia, que realmente, e a gente falar de uma GS 1250 novinha, fedendo a nova, a gente não tem o mesmo sistema de ABS. Os dois têm ABS, mas a quantidade de pulsos que lê por segundo é realmente completamente diferente. Numa moto de altíssima tecnologia, seja no seco, no molhado, com, sem, ela vai ter um parâmetro de frenagem muito próximo. Então, seja o piso seco, seja o piso molhado, seja o piso com curva, com curva ou tudo mais, ela realmente vai fazer vários outros cálculos ali para conseguir colocar. Agora, numa Himalaia, pronto, vou falar aqui do caso aqui exatamente. O Paulo, ele pilota uma GS e o Bressan pilota uma Himalaia. Eu já peguei a moto dos dois e dei o mesmo salto na mesma rampa lá na nossa pista, saltei bonito e fez a recepção. Quando eu coloco a moto na recepção, eu junto nos dois freios na GS, ela para bem antes de uma tenda que a gente tem ali. Uma vez eu fui fazer isso com o Bressan e eu saltei. A hora que ela pegou na recepção, que eu chamei a mão no freio, que estava com a ABS ligado, depois da tenda. quase que eu entrei dentro da tenda. Eu só não entrei dentro da tenda porque tem um tablado lá, eu tive que desviar. Por quê? Porque não parou. Agora, na verdade, eu acho que tem uma coisa que a gente está esquecendo de falar para quem está ouvindo. O ABS é um sistema que faz não travar a roda. Na verdade, ele não é um sistema que freia mais, ele freia efetivamente, porque ele não trava a roda. Exatamente. Ele faz com que o piloto não caia. Ele deixa eu corrigir o que eu falei. Ele ajuda o piloto a num travamento de roda, não cair por conta de um travamento de roda, né? Exato. Ele também não faz milagre. Quando você está vamos dizer, você é principiante no off-road, principiante na moto, você vai ter que fazer uma frenagem rápida. Emergencial. Você vai usar emergencial, você vai usar o freio da frente ou de trás sem fazer curva. Uhum. Mas você tem que frear rápido. Se você estiver bem treinado, você freia bem e até pode travar. Se você estiver fazendo com ABS, não travará. Exato. Esse é o ponto. Agora, para não travar, é óbvio que ele tem as micro, como é que é? Leituras ali, né? Os pulsos por segundo. Os pulsos que vão acabar fazendo você frear um pouquinho mais para frente. Mas esse que é o negócio. O pouquinho, muitas vezes, você vai frear mais à frente. Tá. Pode ser que um piloto conseguiria realmente frear antes. Uhum. Mas é uma distância tão pequena desprezível. Exatamente, que assim, pro motociclista médio, se realmente bater não vai. Você ia bater do mesmo jeito. Exatamente, não vai ser o ABS ou não que vai fazer você não bater. Tem uma dinâmica no nosso treinamento lá que é justamente freada para o cara conhecer a reação da moto dele com a freada dianteira, só traseira e com as duas rodas, com a ABS ligada e com a ABS ligada. Para que ele saiba, né, conhecer e reagir a essas momentos. Eu até vou me Então a gente está falando aqui, não é de teoria não, é coisa que a gente já viu nossos alunos treinando e eles tinham uma impressão sobre o ABS no início do treino e outra totalmente diferente após os exercícios. Isso quando você faz no off-road. Só algumas coisas para pontuar aqui, pessoal. A primeira delas, tá? Como o Leandro comentou, as motos têm diferentes sensores, né, e capacidades por em cima do valor. Quando vocês forem pensar em moto, vocês têm que lembrar que agora é tudo computadorzão.
Sim. Então tem computador que tem um processadorzinho barato e um computador que tem um processadorzão caro e foda. Muita memória, uma placa de vídeo E maravilhosa. O comparativo é o mesmo. Então, um ABS que tem mais pulsos e processa mais informações, ele vai ser mais efetivo. Então, a primeira coisa é, se puder, comprar um ABS melhor sempre que possível. Certo. Segunda coisa é que fisicamente, só para ficar claro para todo mundo, fisicamente, o deslizamento, ele muda o coeficiente de atrito da roda no chão. Então, fisicamente, se deslizou, você vai parar mais depois. Sim. O que acontece é que o ABS, ele deixa dar uma deslizadinha. Ele espera travar e depois ele solta o freio. O que o Leandro comentou é que quando o cara é foda na moto, conhece a moto, conhece a pista, conhece tudo ali, é um cara de altíssimo nível, que a gente não... Treinado naquele equipamento. Sim, não exatamente. Quem faz isso o tempo todo. Que não é o nosso caso, nem ninguém. Que não é o nosso caso, exatamente. Esse cara consegue ser mais eficiente e não travar a roda na frenagem dele. Sim. Quando a gente fala de off-road, tem um outro mito, que é a última coisa que eu queria comentar, que não é mito, porque isso é realidade. Se você pegar uma descida muito inclinada, várias pessoas, principalmente que tinham versões antigas de ABS, reclamavam de que ele tentava frear e a moto só seguia. E a moto não deixava ele frear, porque é isso que acontece. Imagina você estar numa descidona, off-road, um barrancão, você está tentando frear, ou com freio dianteiro, com freio traseiro, com os dois freios preferencialmente, e você alicata ali, a roda trava, e com o ABS ligado, a moto vai liberar o freio. Esse é o funcionamento do ABS, ele vai evitar que você trave a roda. Só que se lá no final tiver uma curva, meu amigo, é complicado. Exato, e eu ainda vou até fazer um complemento, porque não são motos antigas. São sistemas de freios mais antigos, que ainda saem em motos 0 km. Eu acho que essa que é a grande questão que a gente tem que falar. Não é necessariamente o ABS da década de 80. O ABS da década de 80, ele lia 20 e poucos, 30 pulsos por segundo, o mesmo que é oferecido em uma CG. Entendi. Até hoje. Então, uma moto de entrada hoje, as motos realmente, não falando mal da CG aqui, pelo amor de Deus, mas é porque realmente solução barata. Fala mal da CG perto de mim, não. É onde entra realmente, assim, é onde o pessoal inicia no mundo de duas rodas aí, principalmente por conta do custo. Sim. Então, assim, são sistemas que são colocados até hoje em motos para justamente baratear o preço desse sistema, só que são sistemas muito antigos. Então, hoje a gente tem motos que saem 0 km com sistemas de ABS pouco eficientes. E não é porque você tem um sistema de ABS que você vai ter uma frenagem extremamente eficiente. E é aquela coisa que eu falei em outros programas. Não é porque tem ABS que você tem que virar cachorro louco mais ousado. Com certeza. Continuar na pilotagem segura. Duas coisas com relação ao ABS, acho que com relação a todas as tecnologias que a gente vai falar aqui hoje, tá, pessoal? Sim. Os manuais são claros. Quando os manuais são preocupados com os pilotos, eles falam lá, olha, tem essa tecnologia de ABS, não sei o que aqui, mas é responsabilidade do piloto ficar vivo. A moto pode virar, pode frear, pode derrapar, pode cair, mesmo com todas as tecnologias que a gente tem. Então, assim, a responsabilidade do piloto é muito grande. É porque depois do que está escrito dá mais a processo. Né? Isso. Uma outra coisa que é importante... Tem essa parte, uma outra vícios coisa, ocultos, esqueceu de informar, né? Uma última coisa que é importante lembrar, principalmente quem está subindo de categoria, ou quem tem motos maiores, e às vezes muda para uma moto com uma roda um pouco menor, a própria largura da roda muda pra caramba o atrito da moto no chão. Claro. Então, assim, se você... porque a GS freia melhor do que a Himalaia. A calibragem do pneu faz a diferença também conforme o terreno. E a largura do diferença- pneu, e a largura do pneu da muita BMW coisa, tem tem muito muita mais coisa borracha aqui. do que o... O traseiro, coisa o influencia. traseiro da BMW é 170/60, raio 19. A Himalaia é 130. 130 130. porque eu aumentei, que o original Exatamente, ainda tem isso. Você está falando de um original. pneu de 120 milímetros para um pneu de 170 são 5 centímetros de largura. de largura. Então, assim, Sim. é mais borracha que está pegando no chão. Você se lembra daquelas da MotoGP muito antiga, que tinha o pneu pera? Nossa. Lembra disso? Pneu, eu me lembro que Não a é gente da ia... minha época, não. A gente ia, pois é, eu sei. A gente estava vendo, primo meu, a gente ia treinar Vou procurar no YouTube. na Honda, né? No centro de treinamento da Honda, a gente ia lá e tinha umas CB400 velhas, né? Velha, tudo arrebentado. CB400 também nada. Aí ele falava assim, eu vou pegar essa daqui, aquela vermelhinha que tem um pneu pera. Era um pneu todo
Já na última lona. Era ótimo. Pois é, não, eu acho que isso tudo faz diferença, mas você tem que estar treinado no seu equipamento. Ou seja, você não pode sair arrepiando com uma moto que você acabou de comprar, mesmo que ela seja sua, porque você não sabe como é que ela vai reagir. E assim é com qualquer uma. Uma CG, um cara que é bem habilitado numa CG, o cara consegue fazer coisas muito boas, viu? Uma CG, e elas têm limitações incríveis. Exatamente. Só que aí também, acho que vale complementar que existem locais específicos para que você consiga sair acelerando realmente, testando os limites e tudo mais. Temos autódromos, temos cartódromos que são abertos para o pessoal treinar realmente frenagens, inclinações. Então, realmente, você tem... Os cartódromos de Brasília, hoje, eles são abertos para treinos de moto velocidade. Então, vá treinar num local específico. Você tem os centros de pilotagem off-road, como no caso da CMA, que a gente tem uma pista off-road lá, justamente para que a pessoa experimente isso daí num local colocado. Você tem várias pistas de motocross no DF. Então, realmente, se você... Vale a pena fazer um testezinho simples e ver até onde vai a sua Exato. condição, sua habilidade e o seu equipamento. Exatamente. Busque um local para aprimorar a sua técnica, para que você conheça o seu equipamento e saiu para a rua, anda 70%, 80% da sua capacidade, 70%, 80% da capacidade ali do seu equipamento, dentro que realmente bom você... limite, né? Exatamente. Você sempre vai ter aquela gordura ali para queimar na hora de... Precisar desviar, precisar dar uma acelerada para se livrar de alguma coisa, ou uma frenada, mas você consegue se tiver gordura. Se tiver andando a 110, meu amigo, você está devendo 10 já. Já está devendo 10, exatamente. Pois é, nós passamos do ponto aqui no ABS, temos algumas coisas para falar, vamos passar rapidão aqui. A gente fala os outros três são bem... o controle de tração. Bem próximos. Você tem o controle de tração TC ou DTC, né? Você tem algumas... Você pegou aqui muitas coisas da Motorrad, né? Da BMW. Você tem alguns outros também, né? Mas acho que esse aqui está bem completo, pelo que eu vi. Isso, né? Todas as motos das Big Trails novas, elas já têm um controle de tração funcional há vários anos. Controle de tração, lembra quem viu ou ouviu o programa passado, a gente tentou ver e não conseguiu, porque eu não deixei passar aqui, agora eu passei de novo. Mas tá lá, pode ver. Tem até um negativo lá, né? Quando não tem negativo é porque o áudio estava ruim. Enfim, as coisas acontecem. A gente vai gravar no Instagram do CMA também. Eu já falei, daqui uns 40 anos, tudo vai ficar lindo, eu vou saber mexer nesse trem. Mas no programa passado a gente explicou o que era a tecnologia. Resumidamente, o controle de tração age evitando que o piloto acelere demais e perca a tração da roda, né, traseira, que é a que dá a tração do motor, com o chão. Basicamente é isso. Então, você quer evitar aquela derrapada, você quer pilotar suavemente, você e sua patroa, quer fazer uma viagem, chegar no lugar, ele age no sensor, ele escuta a moto, né, as diferenças de rotação das duas rodas, e se você acelerar demais por algum motivo, dependendo de como ele estiver configurado, ele vai agir e vai cortar a aceleração. Vai cortar o wheeling também. Vai cortar o wheeling, vai evitar que você faça o wheeling, vai evitar que, por exemplo, que você, numa frenagem mais brusca, você fique na roda dianteira somente. Então, assim, tem várias ações que ele toma em relação ao seu motor. Só que isso é um ponto importante. Fica bonito você ver aquele câmera lenta do MotoGP, o cara chegando na curva e derrapando levemente a traseira, levantando levemente a traseira e botando todo o peso na dianteira. Imagina. Aí você fala, bacana, mas vai fazer você vai cair. Tem controle de tração no MotoGP? Tem controle de tração no MotoGP. Por quê? Porque se não tiver um controle de tração, a chance de você dar um wheelie com esses motores que a gente está falando é muito fácil. Muito fácil. Né? Eu brinco que Ducati mesmo, se não tiver controle de tração, tu vai dar uma pirueta em cima de você mesmo ali, porque a bicha é monstra. Tudo lá com ABS, né? Há muito tempo. Né? Só que controle de tração, pessoal, para off-road, então, foi melhorado pra caramba. Sim. A gente está falando aqui, tem modos de pilotagem, a gente vai falar resumidamente mais pra frente, mas os modos de pilotagem, eles mudam como o ABS, o controle de tração, eles agem em determinada situação. Então, se você colocar modo de chuva, ele age de um jeito, o modo de off-road, o modo de enduro, ou o modo road, dependendo da moto. Cada moto tem um nomezinho diferente, mas basicamente é o modo de asfalto, o modo de off-road e o modo de chuva.
e um modo que às vezes é o modo do usuário. Você vê que o tração e o OBS, os dois estão medindo a mesma coisa, que é o escorregamento da roda. Isso. Um tá medindo no freio, o outro tá medindo na aceleração. Um age no freio, um solta a pinça de freio e o outro corta o motor, né? O foco é basicamente o mesmo. O controle de tração ele tem um detalhe muito grande, principalmente para quem faz off-road. Se você vai pegar uma laminha, uma areia, uma passagenzinha no rio, e o controle de tração age, você vai dar aquela aceleradinha lá e o controle de tração agiu. Quer dizer que ele matou o seu motor ali porque ele detectou que a roda traseira estava deslizando. Aí você ficou no meio do rio, você ficou atolado na areia, você ficou atolado na lama. Exatamente. Então, no geral, com as motos mais modernas, você pode ir para o modo off-road, modo enduro, né, o modo de pilotagem off-road, ele já muda o controle de tração, permite algum deslizamento, mantendo a segurança, ou dentro, obviamente, se você já fez um treinamento para aquilo ali, já testou isso um pouco antes, não vai aprender a fazer isso no meio de uma viagem longe de casa, você desativa esse cara para você conseguir dar aquela derrapagem maior na moto, para você conseguir acelerar naquela areia e sair com a moto da areia, sair com a moto de uma lama, cruzar um rio com mais segurança. Tem um exemplo recente disso? Exemplo recente foi um passeio que fizemos agora, um pouco tempo agora, cruzando o Rio Maranhão, e 2 dos nossos colegas que estavam com o controle de tração ativado ficaram no meio do rio. Pô, a moto, eu acho que ela entrou água na vela. A moto tá morrendo. Quando ele foi ver, era só o controle de tração que estava ligado. E ele desligou. Passando num sistema completamente ali sem tração. Sem tração. Entendeu? Então, para que realmente, como tem pouquíssima tração, tem que estar no nível off-road ou desligado, né? De algumas motos aí, no enduro, aí nomenclaturas aí são várias, né? Mas a pegadinha aí, rapaziada, é que o pessoal saiu do asfalto, né? Configurou as motos, tudo bonitinho e tal. No meio do caminho você para, você desliga a moto, toma água e tal, não sei o quê. E algumas motos voltam para o estágio normal quando você desliga. Sim. Então, num passeio desse aí, tem que estar sempre ligado nessas configurações. Esse estágio normal aí, que o Bressan se referiu, só para o pessoal entender um pouquinho, a maioria das motos, por algumas legislações aí, elas, quando você desliga a moto e você religa, ela sempre vai religar a moto num modo de pilotagem que tenha um ABS funcionando e que tenha um controle de tração ativo. Entendi. Entendeu? Então, quando você pega, toda vez que você desligar a moto, você vai ter que ir lá e reconfigurar para que ela caia novamente no modo que você quer pilotar. Então, em viagens off-road, se você optar por utilizar um modo de pilotagem off-road, de desligar completamente os controles da sua moto, toda vez que você desligar e você for religar a moto, você tem que ir lá, configurar tudo no mãozão de novo, para justamente. Então, isso daí, principalmente, a Triumph tem esse sistema muito fechado. Então, as motocicletas Triumph, você desligou a chave, ela vai voltar. Controle de tração, ABS, tudo realmente ligado ali, para a moto ficar bem segura. Então você tem que refazer a hora que você quiser manualmente. fazer. Essa informação está no manual de cada moto. É muito importante ler isso daí, porque é pelo que o Leandro falou. Cada moto é de um jeito. Cada moto tem moto que não muda. O manual não tem nada dessas coisas. O manual é uma coisa assim. Você pega o negócio e fala, eu vou fazer isso funcionar agora. Pá, e você não quer perder tempo com o manual. Mas não faça isso. Agora, o ponto é que você não quer perder esse tempo. Você não está afim de perder tempo com o manual. Mas qual é o melhor lugar de ler o manual? Você vai dar aquela dobradinha, número 2, vai ficar, né? Pega o manual da moto. Cada vez umas 10 páginas, pronto. Em um mês você lê o manual todo. Aí, ó, tá vendo? É só você... Dicas do Bressan. Depende do seu metabolismo, né? Para ir mais rápido ou mais devagar. Tem gente que vai ler o manual numa sentada aí. É uma sentada bem falada, né? Até falou bem. Pois é, cara, nós falamos sobre isso, que são os modos de pilotagem, né? Nós temos aqui a suspensão eletrônica, que eu acho que também dá um pouquinho de conversa aqui. Suspensão eletrônica DDC ESA. Como é que é isso aí? SA2. Ah, o ESA, é a estabilidade. Não, tem o ESA e o ESA 2, que é... A versão mais nova é a versão mais mais lá, nova. não, coisa.
É o mais novo e o mais velho, né? Exatamente. O que a gente está falando? Essas tecnologias que você listou são específicas da BMW, né? Mas cada fabricante hoje já tem algum nível de suspensão eletrônica dependendo do modo. Então, nas motos, você pode hoje dar pré-carga, dependendo da moto, se ela for 100% manual, mas as mais eletrônicas, você consegue, por exemplo, alterar até a altura da roda traseira, por exemplo, com a moto ligada. Você vai lá, aperta um botão, no caso da 1250, você ainda tem que estar parado, você não pode estar rodando, mas você consegue falar assim, eu quero que você fique no modo automático, no modo de tamanho mínimo, no modo de tamanho máximo. Mais duro, menos duro. Mais duro, menos duro, você consegue trocar durante a pilotagem, tá? E isso você ainda pode deixar no modo automático. O modo automático é o quê? Ela tem uma pancada de sensor, tem um computadorzão lá, e a hora que ela detectar que você está perdendo tração, a roda está saindo do chão, ele vai mudar o jeito que a suspensão reage para você manter a roda traseira no chão o máximo possível. Você saiu de uma areia e entrou num barro duro cheio de costela de barro. Isso. Pronto, exatamente. Ou então até mesmo, eu vou até mais adiante. Você saiu do asfalto e entrou no off-road. Você saiu do asfalto, entrou no off-road, ela já muda completamente ali o comportamento da suspensão. Isso. A Raj Ducati, daqui de Brasília, uma parceirona nossa aí, ela forneceu pra gente uma Ducati, uma Multistrada 1260 e uma Multistrada 950, para que a gente fizesse o test ride dela e pudesse comparar. Eu tive o prazer maravilhoso aí de pilotar uma 950, que assim, é uma moto muito eletrônica, uma moto assim, que foi muito bem no off-road, mas assim, que toda a eletrônica dela não atrapalhou no off-road, ela pelo contrário, ela auxiliou e auxiliou muito, então realmente o comportamento do motor ali, ela muda completamente, a parte de suspensão, ela tem a parte de pré-carga, a parte de retorno, a parte de compressão e retorno, que você consegue ajustar eletronicamente, Sim. E a parte de altura da suspensão. Então, você consegue regular a altura da suspensão dianteira e traseira. Então, não somente a parte de pré-carga dela, porque isso daí, o pessoal confunde um pouquinho ali, que a moto ficou um pouco mais baixa, é porque o cara deixou a pré-carga de mola mais solta ali, muitas vezes. Sim. No caso da Multistrada, ela consegue fazer a parte de pré-carga diferente da parte de altura. Então você consegue manter a mesma pré-carga de mola com a moto mais alta ou com a moto mais baixa. Entendeu? Então assim... bem doido, né? exatamente. Isso daí além da compressão e retorno, que você consegue, todas as coisas você consegue regular eletronicamente. Então assim, verdade, é algo que é absurdo, assim. Isso eu acho que não tem, eu não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas isso eu acho que não tem não tem nenhum ponto contra. Se você pilotou motos antigamente, que você... motos antigas são muito bonitas, são vintage, são maravilhosas, mas as motos tinham problemas muito sérios de estabilidade na frenagem, por exemplo. A ciclística poderia ser igual, mas na frenagem era complicado, porque você tinha shimming, por exemplo, na dianteira. Shimming na frenagem. Não, bravo. O pior é que chacoalhava tudo em algumas motos. Você falava, bom, agora vai chacoalhar até dizer chega aqui. Aí você senta numa moto que tem tudo isso e ainda tem ABS, para que você põe a mão e o pé na frente e senta em cima. Fica ótimo. Ou seja, sempre sem nenhuma comparação. O pessoal fala, não, eu gosto daquela antiga. Não, de fato, pode ter sido muito bom naquela época, porque hoje em dia não se aplica mais. E eu acredito que a gente vai acabar não tendo isso sendo fabricado mais, concorda? Tudo é o reflexo da evolução, né? Mas assim como há 50 anos atrás, não dava 300 por hora de moto. Não. Hoje facilmente passa. Mas só um detalhe, nem tudo são flores. Porque a gente vai dedicar um programa inteiro só para falar as pegadinhas dessas tecnologias aí. Exatamente. Porque, da mesma forma, é excelente. Agora, se você não usar direitinho, você vai ficar no meio do rio, atolado de noite, sozinho, molhado, tentando sair. E a tela azul. Porque deu tela azul na moto e porque deu tela azul na sua cabeça ali, que esqueceu o controle de tração ligado.
Esqueceu, por exemplo, de ler o manual também. Pronto, exatamente. Então, assim, a gente tem os dois lados da coisa. Eu sou completamente pró-tecnologia, mas é sempre importante lembrar que é uma faca de dois legumes. Né? Exato. Hoje a gente chata, tem... A parte chata da zoeira, na verdade, eu não sou contra, né? Sou engenheiro, eu gosto de conhecer a tecnologia. Eu não gosto de usar ela no momento da moto, mas essa é a parte da zoeira. Mas a gente tem que aprender, tem que dominar o trem. E para poder escolher usar ou não. Eu posso escolher não usar o trem. Mas a gente precisa orientar os outros, precisa ensinar os alunos, precisa conhecer tudo. E conforme o piloto vale a pena usar, conforme o piloto vale a pena não usar, como você acabou de falar aqui, depende do treinamento de cada um e da sua habilidade com aquele equipamento. Exato. E assim, quando você começa a botar bastante tecnologia na moto, você para de ter medo de, durante uma viagem, furar um pneu e você passar a ter mais medo de queimar um fusível. Entendeu? Porque assim, acaba que às vezes é eletrônica demais, você passa a ter mais medo de queimar um fusível do que furar um pneu. Com certeza. É mais ou menos por aí. Agora, ó, nós temos duas coisas listadas aqui, que seriam o ajuste de bolha. O ajuste de bolha, naturalmente, vai fazer com que você faça mais ou menos força com a sua cabeça em relação ao ajuste de bolha. Eletrônico. Hoje é eletrônico, Bressano. Aqui a moto não tinha nem que ter bolha, cara. Tira da tua imã, então. Eu quero vendo, eu comprei uma mini bolha, arranquei. Ah, invejoso, Então, só porque eu botei isso na minha. Que motos têm ajuste de bolha eletrônico? A GS, a Ducati? A GS não é eletrônico, ela tem um knobzinho manual lá, mas a Ducati, se não me engano... 1260. A 1260. A 1260, a Triumph também, alguns modelos eu não vou saber. Sei que a 1200 tem, eu não lembro se é 900, só 1200, né? A Africa Twin tem, não. A Africa Twin não, é manual também. Mas o ponto aí com relação ao uso da bolha no off-road, é que a gente está brincando aqui com o tamanho de bolha especificamente, mas quando você vai para o off-road, a gente tende a andar em velocidades mais baixas. Ou seja, a bolha não vai fazer muita diferença para você. E a bolha ela tem um problema no off-road. Imagina você tendo que fazer uma subida mais inclinada, onde você se posiciona mais à frente, mais em cima do painel, né? Você vai em direção ao painel, e você tendo uma bolhona muito alta, você corre o risco de bater com a cara na bolha. Já tivemos casos disso, a bolha veio aqui na minha testa. Aqui. Ainda bem que ele ainda usa o capacete. Exatamente. Parece aquele filme antigo americano, A Bolha Assassino. Eu tenho ele. Tem um vídeo recente aí que viralizou na internet. Você está na subida e a subida é instável. É então instável. vai bater. Você não está retinho, você vai balançar junto com a moto. Então entrou no off-road, diminui a altura da bolha se for eletrônica. Se não for, você bota a bolha mais baixa manualmente ali, dá uma encostadinha, diminui quando for mexer em pneu e alguma coisa. Diminui também um pouquinho. Ou ainda coloca outra coisa ainda, antes de falar do vídeo, que normalmente são 3 ou 4 parafusos. Tira e bota no alforge. Tira e bota no alforge, amarra ela lá na... Se você tirar... Eu ia sugerir isso, mas eu estou esperando você. Tira e bota no alforge. Eu acho essa excelente solução, porque a bolha vai te ajudar lá no asfalto. Exatamente. É só asfalto, você vai estar a 140, 150, a bolha faz diferença. Você vai estar a 60 por hora, 70, 80, até uns 100, já não faz diferença nenhuma. Com certeza. Teve um vídeo que viralizou acho que no ano passado, se eu não me engano aí, um piloto de uma T7, né, que ele veio subindo, aí no final da subida, ele tinha um pedrão gigantesco para ele passar. Ele conseguiu subir no pedrão, só que a moto voltou. A hora que a moto volta, ele estava com o capacete aberto, com óculos de off-road. A hora que a moto volta, a bolha pega no nariz dele, deu um rasgo no nariz gigantesco. Então, assim, a bolha chegou e causou uma lesão no piloto, porque justamente ali, ou ele não tirou, ou então ali negligenciou alguma coisa ali, muitas vezes trocou para uma bolha mais alta. O cara quer trabalhar com uma bolha gigantesca, só que ir para off-road. Então, se você tiver a possibilidade, já tira a bolha logo do início. Só você prestar atenção, a motocicleta de competição de motocross nunca teve e jamais terá bolha. Então não... Mas a de rally tem. A de rally tem, mas a de rally tem uma bolha baixa. A de rally tem uma bolha baixa. Obviamente que é mais para... Exatamente, não é tanto para... Tem um pouco de aerodinâmica também. Exatamente, tem um pouco de aerodinâmica ali também. Mas é assim, a bolha ela não é um vilão tão grande. Agora, realmente,
o Paulo tem uma GS 1200, a bolha dele é mais ou menos do tamanho do painel. O Bressan já trocou uma outra bolha mais baixa. Então, o pessoal que roda mais no off-road, opte por uma bolha bem pequena, ou realmente, se você não tem essa bolha pequena, cara, 3 parafusinhos ali, tira, às vezes é mais vantagem. Menos para quebrar nos tombos. E aí? Vamos dizer, é um prejuízo a menos para você. Olha, faltou na nossa lista aqui o passador automatizado, né, de marchas, que é o Quick Shift, ou Shift Assistant, ou Shift Assist, e o assistente de partida em subida. O que vocês querem falar agora? Qual deles vai ser o inicial dessa aqui? Eu sou super fã, eu sou muito fã do Quick Shift, né, que é o da BMW, o Shift Assist é o da Honda, né, agora, com a Africa Twin. Sim. E tem o da Triumph também, cada um dá um nome diferente, mas é tudo aquele passador que ajuda. Enquanto não for DCT... O nome é Quick Shift, vamos botar, tá? O pessoal fica patenteando o nome, aí o pessoal patenteia o nome, aí depois não pode colocar o mesmo nome, aí muda a capa do fio preto por fio vermelho e fala que é outro sistema. Por muitos anos, o sistema de suspensão de monochoque, que é apenas um amortecedor, chamado monochoque, era da Yamaha e era patenteado. Então, quem quis usar, teve que usar outros nomes. A Honda usou ProLink, não sei o que, mas é tudo mais ou menos o mesmo sistema. Só para não deixar passar em branco, pessoal. Nessa escala de tecnologias aí, eu particularmente considero que a evolução desses caras é o DCT da Honda. Sim. Tá? Sim. Então, assim, eu estou falando que essa tecnologia nos ajuda a passar marcha. Particularmente, eu gosto muito de usar freio motor em descida de morro. Tá? Eu uso bastante, o motor da GS é grande, eu praticamente não freio, quando eu só baixo a marcha. Não ter que apertar a embreagem durante uma descida é excelente. Então, simplesmente meto o pesão lá, baixo a marcha direitinho, a marcha desce. Fico com o controle do guidão melhor. E, obviamente, se eu não tivesse que nem passar marcha como com o DCT, seria a evolução natural desse troço. Além de ser duplo, né? Além de ser duplo para passar, fica bom. Quer dizer, você não faz mais nada, como diz o presidente. Pra quê? Tá, vamos lá. Eu acho que só pra gente conseguir... em cima da moto, né? A gente conseguir evoluir um pouquinho. Vídeo. Às vezes alguma pessoa um pouco mais leiga tá conversando, tá escutando a gente aqui ou assistindo a gente, não conhecem realmente esses sistemas. Eu acho que vale só da gente explicar um pouquinho. Sim, vale. O Quick Shifter, ele é um sensor que ele é colocado no pedal de troca de marcha ali, onde ele informa a central da moto ali, o computadorzinho lá, como o Paulo gosta de falar, e quando você faz alguns deles tem só para cima, só para baixo, ou então tem nos dois sentidos ali, quando você realmente vai no pedal de câmbio e faz o esforço ali no pedal de câmbio, ele corta a injeção de combustível e realmente você consegue entrar numa marcha. Então, realmente, ele não muda nada no câmbio, na constituição interna do câmbio. Ele dá uma mudadinha no ouvido, só que do ouvido dele, né? Exatamente. Ele faz da mesma forma aí que se falava, vamos passar marcha no tempo, né? Sim, ele faz aquela tiradinha de mão para passar a marcha no tempo. Isso. Ele faz essa tiradinha eletronicamente ali dentro da injeção de E combustível. você faria numa moto seca na mão. Né? Exatamente. Dá para fazer isso na IMA também, tá? Eu só passo a marcha na IMA sem embreagem, cara. Não sei porquê, mas ela pega no tempo ali numa facilidade. Não, fantástico. Em pé, tá em pé no meio do barrancão lá, tudo tremendo, não perde nem tempo de... Exatamente. Você tira um pouquinho a mão, bate no pé ali, ele entendeu? Então, realmente, você tem essas tecnologias que auxiliam muito na troca de marcha e tudo mais. Eu acho que vale... A Himalaia ela não é eletrônica, é o Quick Shift. É o Quick Shift, né? É o Quick Shooter. É o Quick Shooter. Na minha Lander é a mesma coisa. Na minha Lander é a mesma coisa. É o Quick Shift. Só usa embreagem para descer. Para cima, vai só no tempo. Tá. E, principalmente, eu acho que vale muito da gente frisar aqui novamente, realmente, que é essa tecnologia do DCT que a Honda está colocando, trouxe agora, né, na Africa Twin, realmente já há muito tempo já vinha em outras motos, a Goldwing e outras motos aí da linha Honda já tinham. 1200 foi a que começou. Exatamente, então realmente já é um sistema que não é tão novo assim. A gente fala muito que é uma moto, veio pela primeira vez numa moto aventureira, né? Ele é novo para uma moto Big Trail. Para Big Trail, para uma moto aventureira, exatamente. E aí realmente você já tem uma mudança no sistema de constituição do câmbio mesmo ali. Então agora você tem um motorzinho lá que vai fazer uma embreagem,
fazer uma mudança de marcha, outra embreagem trabalha com outra mudança de marcha. Então, realmente, você já tem 2 embreagens, você já tem ali um sistema automático ali que vai fazer essa mudança. É isso aí, cara. Eu acho que essa tecnologia valeu também, porque você se mantém seguro, né? E a última coisa que a gente tem para falar é o tal do assistente de partida em subida. E em que consiste isso? Isso é para mim uma novidade. Freio de Freio de mão, cara. Freio de mão para moto. Você sabia que hoje você tá no cagaço, a moto ela tem que sair aqui, tá na inclinada, você aperta... Sério, agora o Armando tá fazendo para aqui. Agora o Armando tá lá. Freio de mão. Sério, minha GS, a minha GS, se você apertar o freio dianteiro mais bruscamente, com a embreagem e segurar um pouquinho, ela fica paradinha. Não precisa fazer nada. Exatamente. Você pode soltar o freio. Posso soltar? Exatamente. Não tem uma forma uma coisa aqui, galera, é o seguinte, o mundo velho tá perdido. Pronto. Não dá mais, não. Não tem o ABS. O ABS, o que ele faz com a pinça? Ele não vai lá e ele não solta a pinça no caso de travamento da roda. Segura e solta, segura e solta. Para não travar. Agora aqui a gente está falando exatamente ao contrário. Quando eu aciono esse sistema, eu dou o sinal, ele trava a minha pinça de freio, ele não solta. Então, se eu estou numa subida íngreme, alguma coisa, e minha moto morre ali, por exemplo, eu aciono o freio, ele trava completamente a moto, eu consigo soltar os comandos, muitas vezes ali o piloto fica nervoso, o piloto consegue ficar mais calmo, retomar o controle da situação ali. Tomar aquele tombo de costas, né, que o pessoal está filmando. Exatamente. Então, ali realmente é uma tecnologia que auxilia muito, principalmente em motos maiores, em motos muito grandes. Porque se ela pesada, eu concordo que isso ajuda. Exatamente. Se ela morreu numa subida, alguma coisa ali, você consegue parar a moto eletronicamente ali no seu freio de mão. Sim. Você vai botar a moto no neutro, você vai ligar a sua moto, vai engatar a primeira e vai sair. A hora que você sair, ele desliga o sistema. Por quê? Porque nessas horas aí faltava um terceiro braço, né? Porque um tinha que ficar segurando a moto e o outro tinha que ficar ajustando o resto. Que nem eu aqui, mais ou menos. Exatamente, mais ou menos nesse sentido. Como é que fica isso com aquele exercício nosso da pane de rampa? Eles são complementares. Por exemplo, o cara com um sistema desse, ele consegue parar a moto no meio de uma rampa e ele consegue retomar. Ele não consegue descer. Então, por exemplo, se você está num terreno onde tem aderência, está na garagem do seu prédio e ele tem aderência, beleza. Agora, você está na 4x4 lá na Pirinópolis, em Pirinópolis tem a 4x4. Você está no meio da 4x4, tua moto morre. Não vai ter sisteminha ali que vai te ajudar. Você vai ter que deixar, muitas vezes você vai ter que descer ela um pouco de ré. Aí você realmente acaba utilizando a embreagem ali como... A embreagem como soltar o freio. Como soltar o freio traseiro, exatamente. Por isso precisa de um treinamentozinho, porque é um pouco diferente do que você faz com uma moto de menos peso. Com certeza. Então isso aí é uma coisa importante para deixar claro para quem tem uma Big Trail Big mesmo, que é você tem a limitação do peso. Então você tem que tomar cuidado, mas você também tem todos esses auxílios tecnológicos que a gente falou hoje, inclusive esse, que é embasbacante, aqui nem moto dando ré. Para mim, né? Para mim. Eu percebi que você ficou de cara agora. Assim, freio de mão, vocês estão brincando comigo, freio de mão em moto é meio esquisito. Pô. Mas enfim, eu acho que para esse caso, sem dúvida, funciona, porque é muito peso, né? 220, 300 quilos. Às vezes mais. Vamos colocar. A gente brinca aí, mas uma uma BMW 1200 carregada para viagem é 260 quilos. 260. Eu ainda coloco mais ainda, porque se você colocar o peso... Ninguém segura isso. Exatamente, se você colocar peso do piloto... O piloto pesa 100, se ele tiver com a esposa dele pelo menos assim não tem tanto, assim, é pequenininha. Mas a esposa em cima da moto é mais 150 quilos em cima da moto, então mais bagagem ali, você tá com 2 alforjes com bastante bagagem, mais um top case, você está saindo aí com uns 450 quilos tranquilamente. Por exemplo, eu e a minha barriga, que vai junto comigo aqui. Já está quase nos 450 ali, chegando. Isso não dá aquela última lembradinha, né, galera? Não economizem freio e pastilha de freio. Sim. Pô. Confira o fluido de freio. E a parte mecânica ali que realmente... Para a gente terminar, eu não estou pondo aqui, mas logo eu vou colocar uns vídeos. Por exemplo, viralizou um vídeo de uma mulher que está lavando roupa na beira do rio.
com a moto. Vocês viram? Sim. Que botou a coisa na Ela cabeça. Bota na cabeça botou e sai a no trouxa off-road. e o balde de roupa na cabeça, né? Uma bacia. Sim. Pegou a CGzinha, ligou no Kickstarter, nada de coisa de... Essa Nada coisa de ligar eletrônico, eletrônico. Isso daí, para mim, isso é uma coisa muito nova demais, entendeu? Pô, eu me lembro do tempo que você bateu o pé mesmo, certo? Eu tive também dessa, mas... mas foi bacana. Não quero mais naquela saber disso época. também não, velho. Não, você acaba acostumando, mas, pô, eu acho que a gente tem que merecer estar ali em cima, dar porrada no cotovelo, juntar, apertar até chegar no cilindro na posição e blá, aí você vai, né? Isso quando é um só, né, naturalmente. Cara, mas aquilo viralizou e a mulher tem um equilíbrio maravilhoso, ela atravessou um rio depois com uma CGzinha. Impressionante aquilo, hein, galera? É muito bacana aquele vídeo. É muito treino, tá? Eu acho que, Necessidade. claro, Anos e anos e anos de treino. anos de treino porque necessidade, como é que é? É o melhor professor, cara. Necessité oblige, né? A necessidade é ser o maior professor, com certeza. É isso aí, galera. Acho que nós chegamos no final hoje aqui. Muito bom, muito bom. Conseguimos falar sobre as tecnologias no off-road, quando usar, o que usar e como usar. De fato, você tem que tomar os cuidados naturais. Tem mais um dessa série agora, né? Tem mais dois, Ah, tem mais dois. Então nós vamos voltar com essa série de tecnologia, porque no último, não o próximo, o outro, vamos falar sobre teletransportes, vamos falar sobre o Capitão Kirk, nós vamos falar sobre o Spock, né? As motos voadoras antigravitacionais, exatamente, motos quânticas, e é isso. Eu quero ver. Quântica não. Você vai ter que abrir seu chakra. Leva lá no João de Deus que ele alinha seu chakra. Meu Deus do céu. E é isso aí, galera. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado para quem esteve aqui com a gente. Mande suas sugestões sempre, fale com a gente. Desculpe qualquer erro aqui na colocar se eu ouviu e não viu, depois viu de novo. Foi o piloto aqui da mesa que deu uma... O menino da mesa. O menino da mesa, menino velhinho, né? Um abraço para vocês e até a próxima com mais um CMA na próxima quarta-feira. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Valeu. Um abraço e até lá. Valeu.